Arthur, como o professor falou, tenho 35 anos, sou daqui do Rio Grande do Sul, formado em História, mestrado em Teologia, e eu cheguei a esse assunto da ecoteologia de uma forma, assim, interessante, né? Pelo menos para mim, interessante, assim. A minha mãe trabalha com ambientalismo a sua vida toda. Eu tive essa oportunidade de estar sempre ouvindo ela e aprendendo com ela algumas questões, mas é um prazer estar aqui com vocês agora à noite, né? Eu acho que a última vez que eu estive numa reunião desse grupo fazem já alguns anos, né? Eu lembro que eu tive mais ativo aqui no grupo de História da BC2 no primeiro semestre, primeiro ano de existência desse grupo. E foi muito, muito interessante, assim. Mas depois eu acabei movendo para outras áreas e não podia mais fazer parte desse grupo aqui por uma questão de tempo mesmo, né? Minha esposa e eu, nós fomos obreiros do Labri na Holanda por 3 anos. Talvez alguns de vocês já conhecem o Labri, outros não, mas é uma comunidade cristã que visa receber pessoas, exercer hospitalidade e, enfim, conversar sobre questões difíceis, né? Com uma boa dose de honestidade e essa inspiração cristã. E foi no Labri que eu comecei a me interessar mais e mais pela ecoteologia. Após assistir às palestras de alguns teólogos e também agrônomos, né? Acho que a parte da agronomia é muito, muito interessante com a ecoteologia. Então, eu venho aqui hoje, a convite também do Ismael, convite bem interessante, né, Ismael? Nós nos encontramos na saída do jogo do Grêmio, alguns meses atrás, aí a gente bateu aquele papo, assim, pô, como é que tu tá? Que legal te ver. E aí eu falei para ele que tinha recentemente aplicado para o doutorado em teologia, nessa área de ciência e religião, da ecoteologia, né? E ele falou, cara, nós vamos fazer esse evento, essa série temática sobre ecoteologia, quem sabe você pode falar lá também. E eu falei, claro que sim. Só que ao mesmo tempo, gente, eu estou aprendendo também, né? Acho que diferente do Tiago, que apresentou aqui na semana passada, e apresenta na semana passada não, na última apresentação, e a próxima apresentação que nós teremos sobre ecoteologia, que acho que são pessoas mais vividas nessa área. Eu estou me aproximando dessa área e aprendendo essa questão aí também para o meu doutorado. Gente, antes de começarmos a palestra em si, eu gostaria de fazer uma oração, e aí, de repente, a gente pode iniciar. Pode ser? Então, Senhor, nós... Deixa eu só te perguntar. O Richard Bauckham, ele vai ser seu orientador, ou você está pegando os livros dele? Não vai ser meu orientador, não. Minha orientadora será Bethany Solereder, da Universidade de Edimburgo. Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre ela no final da apresentação aqui. Legal. O único que eu conheço que fala sobre esse assunto é o Bauckham, né? E o cara é violento demais, aí eu... Tem muita gente grande aí na área, assim. Que legal, aí. Bem legal, assim. Tem bastante autor mesmo para a gente poder beber, assim. Mas legal, gente. Gostaria de abrir então com uma oração e aí a gente segue adiante. Senhor, nós agradecemos por esse dia, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos também nesse grupo da ABC2 de História. Senhor, obrigado pela existência desse grupo, pelas suas lideranças que já lideraram e já passaram, as que estão agora, Senhor, que assumem essa responsabilidade, Senhor, de puxar um grupo como esse, Pai, para a sua glória e para que a gente possa discutir e aprender mais uns com os outros, Senhor. Pedimos por esse momento também que a tua vontade seja feita, Senhor,
e que nós possamos aprender cada vez mais sobre a tua criação e a tua vontade para essa criação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Certo. Então, nós falamos um pouco, e eu coloquei na descrição da palestra, que nós vamos falar sobre a evolução desse conceito de ecoteologia. Eu passei agora para a nossa tela aqui da apresentação, então se vocês falarem alguma coisa no chat, eu não vou conseguir ver agora, tá? Mas no final a gente conversa mais. Sobre a história e a evolução do conceito de ecoteologia. E enquanto eu lia, enquanto eu estudava para essa apresentação, é aquela coisa, sempre outros textos vão aparecendo, outras questões vão aparecendo. E dessa forma, dessa vez não foi diferente, né? Então, aquele texto do Ernest Conradi que eu passei para vocês, é um autor sul-africano, é uma sumidade aí no tema, pelo menos do ponto de vista conceitual. Eu acho que ele dá uma ótima introdução para o tema, assim, né? E nós vamos trazer algumas questões que ele traz nesse texto, mas eu gostaria também, além de falar da evolução desse conceito, de trazer principalmente a questão de onde nós estamos hoje, né? Então, nós vamos pincelar no começo da ecoteologia, enquanto um assunto, enquanto um ponto para ser estudado, né? Uma disciplina para ser estudada, um ramo da teologia, né? Um pouquinho da evolução desse tema e principalmente onde nós estamos hoje. Eu fiquei muito feliz de ver a palestra do Tiago no último encontro aqui do grupo, porque ele fez exatamente assim, acho que ele pegou toda a parte histórica de antes do que eu vou pegar agora. Assim, ele fez, enfim, desde o Gênesis, né, até ali os anos 60, anos 70, e eu acho que ele fez um trabalho maravilhoso nesse sentido, né? E eu pretendo, então, pegar hoje, a partir dos anos 60, a partir dos anos 70, que é quando a ecoteologia ela surge como uma disciplina, um ramo da teologia, né? E vou passar, então, por essa evolução do conceito, brevemente, e vou focar mais, ao final, nessa questão de onde nós estamos hoje, e para onde iremos, né? Um pouco, acho que essa fala vai ser um tanto quanto pastoral, de certa maneira, também, assim. Então, não apenas histórica, mas tem um cunho pastoral forte que toca o meu coração também, né? Mas por que falar sobre ecoteologia? A gente vive num tempo hoje que é muito difícil negar, né, que nós estamos vivendo um tempo de colapso, né, um tempo de dificuldades climáticas, dificuldades ecológicas, né? O aquecimento global já subiu além do que deveria ter subido, né, a 1,1 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, segundo o IPCC. Espécies de animais, de plantas estão desaparecendo em ritmo acelerado e eventos extremos vão se tornando rotina, né? Como, por exemplo, as enchentes que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, mas se nós abrimos o jornal, se nós jogamos a palavra enchente no Google, a gente vê que praticamente a cada mês, e às vezes a cada semana, existe uma enchente acontecendo em algum lugar do mundo. Pessoas perdendo suas casas, pessoas perdendo a vida, cidades inteiras sendo destruídas, ou então esses incêndios, né? Secas, quebras de produção agrícola, qualidade do ar. Então, assim, a questão da crise climática,
ela é hoje muito tranquila, eu acho, para a gente admitir que existe uma crise, né? Uma das palestras que eu assisti uns dias atrás, uma professora de biologia falando exatamente assim, são testes muito simples que a gente pode fazer para ver que a crise climática existe, né? Basta a gente colher uma amostra da água do mar e ver que o pH do oceano está mudando, né? Basta a gente medir as temperaturas em diferentes regiões do mundo e ver que essas temperaturas estão mudando, né? Basta a gente ver os jornais e ver que esses acontecimentos estão cada vez mais frequentes, né? Mas o que isso tem a ver com a fé cristã? E a ecoteologia, então, ela é uma tentativa de responder teologicamente a essa crise ecológica, né? Ela vai trazer aí a questão dessa administração da criação e a crise que está acontecendo nessa criação. E qual que é o papel da igreja, o papel do ser humano nessa crise. O Conrad, dentro do texto que eu enviei para vocês, ele parte de uma dupla crítica da ecoteologia. Uma crítica cristã à destruição ecológica e uma crítica ecológica ao próprio cristianismo, que por muito tempo se fez cúmplice da exploração da natureza e baseou isso na interpretação, inclusive, de alguns versos bíblicos, né? Claro que existem autores que vão questionar essa segunda parte, se a fé cristã é cúmplice disso, se a igreja é cúmplice disso, ou se essa questão da destruição ecológica está mais ligada, na verdade, a outros movimentos sociais. Mas uma coisa nós podemos afirmar é que a igreja faz parte desse mundo, está nesse mundo, vive a crise ecológica e por muito tempo esteve calada, né? Assim, enquanto instituição, participando desta crise com as outras instituições. Então, não é apenas sobre salvar a natureza, mas é sobre recuperar o sentido da fé cristã num mundo ferido, né? É entender qual que é o sentido da fé cristã numa criação que geme, e que geme mais do que em qualquer outro momento em que a humanidade esteve nesta terra, né? E nós vamos falar um pouquinho depois de momentos em que a humanidade não esteve na Terra, né? Talvez voltando ainda muito mais atrás do que o professor Tiago fez na última apresentação, mas em termos geológicos, né? Só que enquanto a humanidade está na Terra, a criação ela nunca passou por um tempo tão difícil como nós vivemos hoje. Então, qual é o sentido da fé cristã neste mundo ferido? E é também sobre encontrar Deus no clamor da criação, conforme Romanos 8, 22. Mas antes da ecoteologia, outros movimentos e outros autores cristãos já falavam sobre esse tema, né? Muito antes da ecoteologia ser um campo nomeado, já haviam vozes clamando por uma certa espiritualidade ecológica. Eu acho que talvez um dos mais conhecidos e reconhecidos desse grupo é o São Francisco de Assis, conhecido aí, amigo dos animais, que, enfim, chamava o sol de irmão, a natureza de sua irmã, os animais de irmãos, e que se via muito, e o que nós vamos ver daqui a pouco também, novamente, como parte da criação, né? Então, não sou apenas um mordomo da criação, mas antes de ser um mordomo da criação, eu sou parte, eu sou criatura. E por ser criatura, sou também irmão, né? De certa forma, das aves, das árvores, dos astros criados por Deus, né? Mas nós temos outros autores também,
né, como Liberty Hyde Bailey, que escreveu The Holy Earth, a Terra Santa, em 1915. Arthur? Sim? A apresentação não está aparecendo, não. Acho que deve ter fechado aí. Não está aparecendo? Não. Aqui nós temos uma imagem de São Francisco de Assis, com alguns animais, né, no meio da natureza, e aqui algumas capas de livros e autores, né. O Liberty Hyde Bailey vai falar sobre essa Terra Santa em 1915, né, que vai falar, de certa forma, de uma ecoteologia agrária e o cuidado do solo como uma expressão de fé. Também ao lado dele aqui, The Social Principles of Jesus, o Walter, agora os alemães aí me perdoem, né? Walter Rauhenbusch, acho que deve ser algo assim, que via a justiça ambiental como parte da teologia, da justiça do reino de Deus. Então ele trabalhava muito num aspecto social de justiça do reino de Deus e justiça ambiental, né? Também dentro da teologia britânica nós temos o Charles Raven e o William Temple, que defenderam uma teologia da natureza com base na revelação e na ciência, né? São nomes importantes aí dessa intersecção entre ciência e fé cristã, entre ciência e religião, o qual a ABC2 faz parte, né? E outras tradições, né? A tradição, por exemplo, do cristianismo celta tinha aí uma ligação muito forte também com o ambiente ao seu redor, e entre outros já citados pelo Tiago no último encontro. O nascimento da ecoteologia enquanto uma disciplina, ele vai acontecer principalmente na virada dos anos 60 para os anos 70. E vai acontecer de forma a reagir a um artigo, um ensaio do Lynn White, que é este senhor aqui, que fala basicamente nessa frase aqui, que nós devemos continuar numa piora ecológica, né, piorando a nossa crise ecológica, até que nós rejeitemos o axioma cristão de que a natureza não tem razão de existência senão servir ao homem. Então essa é a visão dele da teologia cristã com relação à natureza, de que a natureza não tem outra razão de existência senão servir ao homem. E eu tenho certeza que os que estão aqui entre nós, que têm um pouco de conhecimento teológico, sabem que essa é uma visão equivocada da teologia cristã, né? Mas esse artigo dele, que seria o cristianismo como a religião mais antropocêntrica do mundo, né? Como a razão, a raiz da nossa crise ambiental, ele de certa maneira, o artigo que vai dar o estopim da ecoteologia enquanto disciplina, né? A palavra ecoteologia ela vai ganhar força principalmente nos anos 90, mas o campo começa a tomar forma entre os anos 60 e 70. E 4 obras são fundacionais, publicadas em 1970. Essa primeira, Ecology of Faith, do Joseph Sittler, que seria a ecologia da fé, né? A Crise no Éden, do Elder, que é este senhor aqui. Brother Earth, que seria o irmão Terra, do Santmeyer. E Can Man Survive? Será que o homem sobreviverá? Do Hugh Montefiore. E, novamente, essa foi uma reação, obras escritas muito em resposta
a essa crítica do Lynn White. Muitas pessoas escreveram em resposta ao Lynn White, existem diversos artigos que são publicados até hoje em resposta ao Lynn White, trazendo muito mais uma noção de que a crítica do Lynn White, apesar de ter um motivo cristão nessa crítica, ela fecharia talvez melhor com outras questões da sociedade, como a modernidade, por exemplo, né? Porque para o Lynn White, ele pega muito essa questão de que a teologia cristã incentivou o domínio destrutivo sobre a Terra, que se baseia muito em Gênesis 1, 28, onde a gente vai ler essa questão do domínio, né, de subjugar a criação, subjugar a Terra, dominar a Terra. Só que essa crítica, então, provocou duas reações. Uma que defendeu o cristianismo como ecológico e uma outra que pediu uma certa reforma radical do cristianismo. E ambas deram, então, origem à ecoteologia enquanto uma disciplina. E aqui eu acho que tem a questão da modernidade que é essencial para a gente entender essa questão, né? A modernidade, e esse quadro famoso aqui do... como é que é o nome do autor? Nebel, eu não vou lembrar agora o nome dele, e acho que eu não coloquei o nome dele aqui, eu só coloquei o título, né? Mas que seria o Andarilho sobre o Mar de Névoa. É uma pintura muito utilizada para retratar essa questão da ideia moderna de domínio sobre a natureza criada, né? A modernidade que vai se desenvolver em tantas frentes, mas que vai também romper aí com diversas questões da tradição cristã, inclusive de tirar o homem, de tirar Deus do centro e colocar o homem no centro do universo, né? A partir do tecnicismo, dessa técnica que autores como Egbert Schirman, que é um holandês e que tem livro publicado pela ABC2, vai trabalhar muito esse conceito de tecnicismo, onde a evolução da técnica no mundo ocidental, ela não só leva uma evolução da tecnologia e da industrialização, mas ela cria no ser humano, cria no homem ocidental, uma noção de que apenas a técnica importa, de que a técnica irá nos salvar, de que a técnica nos levará adiante, né? Então ela contribui para essa questão do antropocentrismo, né? Nós vamos ter aí a revolução industrial acontecendo, surgimento do capitalismo, esse capitalismo de desejo, de consumo e de crescimento desenfreado, como se o mundo tivesse recursos infinitos, né? Então, muito se fala, quando nós comentamos sobre ecoteologia, do papel do capitalismo, né, e da modernidade nesse ponto, de como que esse capitalismo de desejo, né, que cria o desejo, que tem mecanismos de propaganda para criar um desejo nas pessoas, para que elas desejem aquilo que elas muitas vezes não precisam, né? Elas vão se tornar cada vez mais consumistas, né? Porque existe toda uma indústria que mira sempre no crescimento, né? Um crescimento sem fim. Então, com certeza, existem economistas que podem falar muito melhor sobre isso aqui, inclusive de uma perspectiva cristã, mas nós vemos uma ligação dessa questão da crise ambiental, da crise ecológica, também com o surgimento aí da modernidade e dessas questões da modernidade, né? A revolução industrial, capitalismo de desejo, consumo e crescimento, que estão aí embarcados no tecnicismo. Nós podemos falar da evolução desse conceito
À medida que nós olhamos para o começo dos primeiros escritos específicos de ecoteologia, que vão tratar muito dessa questão da mordomia, né? No inglês, o stewardship, e que é tratado nas pregações, tratado nos escritos teológicos, essa questão da mordomia cristã, o ser humano sendo criado à imagem e semelhança de Deus e colocado no jardim para servir, cultivar e dominar essa criação, né? Ajudar essa criação a se desenvolver, ser ali um representante de Deus no meio da criação. Esse conceito de mordomia muito foi trabalhado e muito é trabalhado ainda. Cuidar da criação como representante de Deus, ele tem essa base em Gênesis 1:28, que é o versículo, né, que Deus abençoa Adão e Eva, ordenando-lhes que sejam férteis, multipliquem-se e dominem essa terra. Então, essa questão do domínio da terra, e ela sempre foi uma resposta pastoral ao impacto ambiental, né? Qual é o nosso papel? Nosso papel é de mordomos da criação. Precisamos cuidar da criação de Deus, né? Mas nós temos diversos desenvolvimentos, os quais eu mudei minha apresentação meio de última hora, porque eles estão ali no texto, né, esses desenvolvimentos, mas eu cito aqui alguns deles. Eu só não vou entrar em profundidade agora, porque eu realmente gostaria de prestar atenção mais ao final da nossa apresentação, essa última questão que eu vou trazer. Mas no texto que eu passei está muito completo lá desses desenvolvimentos, né? Tanto nas tradições cristãs, nas tradições das igrejas e teologias, né? Nós temos ecoteologias católicas, protestantes, anglicanas, luteranas, calvinistas, batistas, pentecostais. Existem uma diversidade de ecoteologias dentro dessas tradições teológicas. Nós temos um desenvolvimento nas regiões, né? Existe uma diferença, sim, entre uma ecoteologia que é produzida, por exemplo, em Estados Unidos e Brasil, né? No Brasil, nós vamos ver aí muito forte a figura do Leonardo Boff e outros teólogos da libertação, se bem que a ABC2 faz com que surjam também outros nomes, de um lado protestante, nesse sentido, mas nós vemos que as preocupações ecoteológicas, elas mudam de acordo com as regiões, né? Uma ecoteologia produzida nos países nórdicos é muito diferente de uma ecoteologia africana, indiana, asiática, enfim, sul-americana. Então, assim como ecoteologias produzidas em países no centro da Europa ou no leste europeu, enfim, tem uma diversidade de autores que vocês podem encontrar no texto que eu passei. Nós temos também desenvolvimentos temáticos, né, que vão para além da mordomia, mas que vão pegar pontos como a justiça ambiental, o ecofeminismo, a ecoteologia da libertação e a ecoteologia negra, por exemplo, né? Esses desenvolvimentos temáticos, eles são muito interessantes, porque eles revelam também um pouco da pós-modernidade, dessa transição entre modernidade e pós-modernidade, né? Alguns temas da ecoteologia no começo, eles eram muito baseados em números das ciências duras, né? Em números, enfim, estatísticas, números, né? Quando, enfim, quais são os impactos dos combustíveis fósseis, quais são os impactos das bombas atômicas, dos testes atômicos, dizimando ilhas inteiras, ou então bombas... Sim? Alguém chamou?
Não? Tá bom. Esses testes de bombas atômicas, deixa eu só ver uma coisa. Estou online ainda, tá. Testes de bombas atômicas, dizimando ilhas inteiras, ecossistemas ou biomas, né, inteiros, bombas atômicas sendo testadas embaixo do mar, o próprio uso dos combustíveis fósseis, as novas tecnologias e como elas impactam o meio ambiente também. E a gente vê esse desenvolvimento de tópicos dentro de questões mais humanas, né? O ecofeminismo, a ecoteologia da libertação, onde nós vamos pegar muito a questão do pobre como sendo impactado primeiro dessas questões, a ecoteologia negra, que vai trazer questões raciais para essa discussão, também sobre o impacto dessas destruições ambientais, né? A questão da justiça ambiental e a preocupação com as migrações dos povos, né? Povos que não têm mais o que comer, às vezes, nas suas terras e que acabam migrando para outros países, e isso gera uma série de desenvolvimentos aí e desenrola em diversos problemas, né? Então, a gente pode ver esse desenvolvimento acontecendo no decorrer das décadas, né? Mas onde nós estamos hoje? Eu acho que hoje nós temos aí também nesses desenvolvimentos sociais a imagem das teologias indígenas e essa questão do pertencimento à terra, né? De como essas teologias indígenas vão trazer um outro aspecto para a ecoteologia, né? E muito da ligação do ser humano com uma terra específica, né? Uma questão de herança mesmo, né? E tradição. A teologia do sofrimento animal, e aqui por sofrimento animal eu vou muito além dessa questão de um sofrimento, enfim, apontado pelo vegetarianismo ou veganismo, né? Mas se trata aqui de um sofrimento, enfim, não só do gado que vai virar churrasco e que às vezes é criado, manipulado de uma forma muito violenta, né? Mas também o sofrimento animal dos animais que perdem o seu lugar nessa terra, né? De uma floresta que queima e populações inteiras de animais que precisam encontrar um novo local, né? O crescimento das cidades que vai invadir áreas de proteção, onde estão ali animais que agora não podem mais estar ali, né? Também o sofrimento de plantas, né? Enfim, árvores e plantas, ou mesmo dos oceanos, dos corais, que sofrem a partir dessa questão da destruição ecológica, né? Então, esse sofrimento, eu peço que vocês me entendem que não é apenas uma visão assim do veganismo, né, por exemplo, mas uma visão exatamente de entender que essas criaturas também são criaturas de Deus, né, e que dentro de uma teologia da mordomia cristã, elas também são criaturas que devem ser servidas por esses mordomos da criação, né, e cuidadas por esses mordomos da criação. A mordomia cristã, ela vem muito com essa ideia de cuidado com a criação, né? Junto desses temas, nós temos aí a questão do luto ecológico, né? De como que isso pega nas pessoas, de ver aí florestas ou locais, às vezes, da sua infância, que estão desaparecendo, né? Eu tive esse tempo na Holanda, como obreiro do Labri, e a Holanda é um país frio, né? Não é um país de muita neve, mas ela tem neve, né? Sempre teve neve.
menos neve do que os Alpes suíços, ou do que a Noruega, ou a Alemanha, porque ela está muito na costa, né? Ela recebe muito calor do mar, mas sempre foi um país de neve. A gente vê nas pinturas dos mestres holandeses, quando vão retratar o inverno, o pessoal patinando nos canais de Amsterdã, as casas cobertas de neve. Então a neve sempre fez parte. No tempo que eu estava lá, nós tivemos uma neve em 3 anos, né? E eu conheci alguns idosos, né? Inclusive o senhor e a senhora que começaram o Labri da Holanda, e perguntei, poxa, isso é normal, né? E eles falando com grande pesar que não é normal, pelo menos não era, né? Durante toda a sua vida havia neve no inverno, né? E as pessoas anseiam por isso, né? Da mesma forma, a gente pode pensar aqui no Brasil um certo luto ecológico quando a gente vê as queimadas na floresta amazônica, quando a gente vê incêndios em outros locais, quando a gente vê uma seca muito grande acontecendo em alguma região, um rio secando, quando a gente vê tragédias de enchentes e tudo mais, que nos dão um sentimento de luto mesmo, né? Então são áreas da teologia, da ecoteologia, que estão novas aí, né? Voltando aqui para a apresentação. Outra área da pesquisa aí da ecoteologia que é nova é a própria ansiedade climática, né? Está muito dentro aí da psicologia também, né? Diversos autores trabalhando com essa questão da ansiedade climática, entre jovens, principalmente da geração Z, né, que são jovens que olham para a atual situação, olham para os números e sentem uma grande ansiedade. Como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que vai ser daqui a 10 anos? Em que mundo meus filhos crescerão? Em que mundo eu ficarei velho? Né? Um tema que até não, assim, não muito tempo atrás era motivo de piada, a ansiedade climática, é um tema que está ganhando fomento em grandes universidades para se pesquisar, porque se vê que é real, né? Uma profunda ansiedade das pessoas com relação ao clima. A questão dos grandes dilemas éticos também, né? Quando nós falamos aí de soluções para o problema ecológico, para o problema das crises climáticas, nós falamos de decisões difíceis, né? E é uma das questões, por exemplo, que a professora Bethany Solereder, que, se Deus quiser, né, vai ser minha orientadora, já é minha orientadora, mas se Deus quiser eu vou ganhar essa bolsa de estudos para começar a trabalhar com ela. Ela trabalha com essas questões também dos dilemas éticos, né? Como trataremos destes problemas, né? A gente talvez é muito rápido encontrar soluções fáceis, né? Basta terminar com a emissão de gases do efeito estufa. Basta parar de utilizar combustíveis fósseis. Só que esses bastas muito fáceis, eles provocam grandes problemas se eles acontecerem dessa forma, né? Tem um estudo que mostra que se nós simplesmente pararmos de utilizar combustíveis fósseis, fizermos essa transição rápido demais, milhões, se não bilhões de pessoas morrerão de fome. Né? É um ponto assim que a humanidade ela se viciou nos combustíveis fósseis. Para a questão industrial, para a questão de logística, para a própria questão da agricultura e da produção de alimentos. Então, esses dilemas éticos estão muito presentes, né?
até que ponto somos responsáveis e devemos abrir mão do hoje pelo amanhã, por exemplo, né? Na Inglaterra, existem alguns parlamentares que vão trabalhar exatamente essa questão, representando as gerações que não nasceram ainda, né? Representando as gerações que ainda vão sofrer as consequências das nossas decisões, das decisões daqueles que vieram antes de nós. Então, os estudos dessas questões, os dilemas éticos, são muito importantes. Eu acho que é aí que entra a importância da teologia, né? Porque a gente vê, e da ecoteologia, né? Porque a gente vê cientistas trabalhando com isso, trabalhando com números, trabalhando com previsões, trabalhando com possíveis soluções, mas a pergunta, será que devemos? Eu acho que ela vai descansar muito sobre a teologia e muito sobre a filosofia, né? Que vão nos ajudar a responder essas questões, inclusive antropológicas, né? De quem é o ser humano nisso tudo. Então, o papel do ser humano hoje. Então, essa professora Bethany Sollereder, ela propõe uma virada importante na noção da ecoteologia. Porque a ecoteologia, ela sempre trabalhou com esses conceitos teológicos, né? A questão da mordomia, ou a questão, às vezes, vindo das ciências, né? Qual é o nosso papel, o que nós fazemos, como a gente vai trabalhar na restauração ecológica, como a gente vai trabalhar na preservação ecológica. E ela muitas vezes entendeu que essa restauração ela é possível, né? E a Sollereder, ela vem com uma noção de que, e uma pergunta acho que é muito importante quando nós olhamos para os números do IPCC, quando nós olhamos para os números de outras instituições e cientistas, de que a mudança para que nós consigamos preservar o que ainda existe, a mudança para que nós consigamos recuperar um pouco do que já foi destruído, ela passa por questões muito grandes. E ela é uma mudança muito difícil de ser feita. Inclusive por aquelas questões éticas que eu falei antes. Então, a pergunta dela e a virada importante na ecoteologia que ela propõe e se não for mais possível restaurar a natureza como ela era antes? E se o mundo como conhecíamos já tiver mudado para sempre? E esse para sempre, ele é meio dúbio, né? Se nós olharmos aí para uma questão escatológica, dependendo da nossa noção de escatologia, esse para sempre cai, né? Mas ela quer trazer aqui mudanças irreparáveis a partir da natureza. Mudanças que o ser humano não conseguirá mais fazer por suas próprias forças e pelo seu desenvolvimento tecnológico, né? Então ela comenta que modelos antigos como a mordomia ou o sacerdócio da criação ou a própria governança pressupõe, de certa forma, um clima estável. Pressupõe, de certa forma, um clima do mundo antigo, ou das épocas medievais, ou até mesmo de 200 anos atrás. O que não é o caso hoje. O que não é mais o caso hoje. As mudanças climáticas são reais. As mudanças climáticas estão acontecendo e nós vemos e sentimos os seus desdobramentos na nossa vida e na maneira como a gente vive. Então, o que muitos números mostram é que, cara, por esforço humano, isso não é mais possível. E aí ela traz essa pergunta: e o que faremos então? Qual é o papel do ser humano se não for mais possível restaurar a natureza como ela era antes? E ela vai trazer aqui
e ela não abandona a questão de mordomia, sacerdócio ou governança, ela não abandona essas questões, mas ela diz que nós precisamos olhar para outras questões bíblicas também, e outros conceitos bíblicos também, que vão nos ajudar a navegar essas águas difíceis de serem navegadas. E uma das questões primeiras e centrais que ela vai trazer é a noção de que nós somos criaturas. E isso é importantíssimo, por mais óbvio que seja, né? Nós somos criaturas assim como as árvores são criaturas. Nós somos criaturas assim como os animais são criaturas, como os rios são criaturas, como este planeta é criação de Deus. Ela não abandona a ideia de que existe algo especial sobre o ser humano, porque essa é uma tentação na ecoteologia e alguns autores abandonam essa ideia, né? Da criação do ser humano e da visão do ser humano como um ser diferenciado na criação. Ela não abandona essa ideia, mas ela propõe uma noção de hierarquia que talvez seja diferente daquela que está no imaginário teológico das pessoas. A proposta dela é que nessa hierarquia existe Deus e existe a criação. E o ser humano é parte da criação. E ele é uma parte especial da criação, mas ele está muito mais próximo da criação do que de Deus. Essa é a proposta dela. Nós não somos como deuses, nós somos criados à imagem de Deus, mas somos criados em primeiro lugar. Eu acho que essa é uma noção importantíssima que traz paz para o ser humano, né? Porque enquanto criaturas, nós entendemos também as nossas limitações como criaturas. Nós entendemos que a responsabilidade da restauração de todas as coisas, apesar de Deus nos ter como responsáveis por conta do nosso pecado, mas essa responsabilidade da restauração, ela está com o Criador e não está com o ser humano, né? Então, as nossas ações ecológicas, as nossas ações com o pensamento de restauração, elas precisam vir de um outro local, que não é um local de responsabilidade pela restauração de todas as coisas. E eu acho que isso é um ponto muito interessante que eu quero tocar bem ao final ainda dessa apresentação. Então, somos parte da criação. Esse é um ponto importantíssimo. Um outro ponto importantíssimo que ela traz é que, quando nós olhamos para as idades geológicas ou cálculos geológicos deste planeta, nós vemos que esta não é a primeira vez que tivemos mudanças climáticas. Essa não é a primeira vez que a vida foi ameaçada, né? Nós tivemos outras grandes mudanças climáticas há bilhões ou então milhões de anos atrás, mudanças geológicas com supervulcões que praticamente dizimaram a vida na Terra, a ação de bactérias que metabolizam metano, que praticamente dizimaram a vida na Terra num outro momento, mas que tornaram a vida possível para outras criaturas, né? Então, ela traz essa noção também, assim, é importante que o ser humano lembre que essa Terra, esse planeta está aqui há muito tempo. Ele é criação de Deus há muito tempo e outras coisas já aconteceram antes do ser humano. De maneira alguma, isso é para tirar a responsabilidade do pecado, a responsabilidade do ser humano perante essa destruição ecológica, mas é também para nos trazer uma perspectiva,
né, de que no processo conduzido por Deus para a vida neste planeta Terra, muitas coisas já aconteceram, né? Então, não precisamos também, assim, entender que este é o fim de tudo, né? Muitas coisas já aconteceram antes. E ela traz também uma noção de que, enquanto criaturas, nós precisamos de uma criatividade restauradora, porque somos feitos à imagem de Deus, semelhança de Deus, precisamos viver, de certa forma, com uma criatividade restauradora, né? Que nossas ações restauradoras sejam criativas e sejam sérias. Então, ela vai citar, por exemplo, uma fazenda, que é a fazenda Knapp, no Reino Unido, e eu posso mandar um link depois deles, ou vocês podem jogar no Google, que eles enfim, pegaram uma grande área de terra no Reino Unido e tentaram restaurar a vida animal e a vida da flora sobre como ela era antes dos seres humanos estarem lá. Só que é claro que a vida, a fauna, é diferente hoje, né? Os animais mudaram, outros animais foram extintos, outros animais surgiram, né? Ou mudaram para lá. Então, eles utilizam de uma criatividade para introduzir animais parecidos, introduzir predadores para manter o controle daquela população, de não interferir, por exemplo, quando esses animais ficam doentes, né? E quando tem uma doença, uma certa peste entre esses animais, de deixar, de certa forma, a natureza se desenvolver ali do jeito que ela se desenvolvia antes dos seres humanos estarem nessas terras do Reino Unido. Então, a proposta dela é principalmente uma proposta de humildade, né? Que nós não somos os salvadores do planeta, mas parte de um processo contínuo de cuidado e reconstrução. Nós somos criaturas e, como criaturas, também precisamos ser restaurados antes de buscar a restauração de outras coisas. Encaminhando para o final, depois a gente abre para uma conversa, como então viveremos, né? E eu acho que aqui nós precisamos de uma abordagem pastoral com os pés no chão. E os pés no chão aqui eu quero dizer aquele sentido bem realista, né? Realista com o pé no chão. Sejamos criativos, mas tenhamos o pé no chão, né? Como viveremos? Eu acho que essa questão ela é importante porque a própria Solar Radar ela traz assim essa pergunta de um modo: qual é o papel do ser humano neste mundo que pode não voltar a uma estabilidade ecológica, a não ser que tenhamos um milagre, né? Ela propõe, então, que nós vivamos, e ela vai trazer aí alguns aspectos, né? Um dos aspectos, ela propõe a simplicidade, né? Que nós possamos viver de maneira mais simples. Porque quando nós olhamos os estudos e as projeções sociais da crise climática, existe uma grande pobreza que está para chegar no mundo como nós conhecemos, né? A estabilidade financeira, por mais que seja instável, a maneira que a gente encare a questão financeira hoje, dos mercados, por mais que exista pobreza já, e muita pobreza, e o Brasil é um exemplo forte dessa pobreza que existe, nós ainda assim vivemos em um mundo estável quando a gente olha historicamente.
à questão social, né? Então, nós ainda vivemos num mundo estável e uma grande pobreza está por vir. Zonas que hoje são habitáveis se tornarão inóspitas. E isso vai provocar migrações de pessoas. Pessoas que hoje conseguem viver num certo padrão de vida não conseguirão mais viver neste padrão de vida. Num futuro um tanto quanto próximo. Então, a proposta aqui para o cristão é que o cristão abrace uma simplicidade na sua vida, né? Abrace um estilo de vida mais simples. Eu não gosto de utilizar a palavra pobreza nesse sentido, mas eu acho que ela traduz bem isso, né? Um sentido de vida um tanto quanto mais pobre em termos de recursos, né? Mas não pobre de relações. E dentro disso ela propõe vida em comunidade, né? Em meus 3 anos vivendo em uma comunidade, eu posso afirmar com certeza que é uma bênção viver em comunidade, é uma bênção difícil, né? Desafiadora, mas é uma bênção, né? Em comunidade nós ocupamos menos espaço. Em comunidade nós temos uma possibilidade de juntar recursos e viver com mais simplicidade, mas sem grandes necessidades, né? E ela propõe ainda, e essa é também uma proposta que eu acho que é importante a gente lembrar, se tratando de um grupo que vê as coisas de uma perspectiva cristã, uma forte vida de oração, e na qual nós possamos nos lembrar e nos enxergar de novo como criaturas, né? Uma forte devoção a Deus e uma forte vida de oração pedindo para que o reino de Deus venha, né? Então, pode parecer, de certa forma, uma visão pessimista, né? Mas é isso que eu quero trazer de uma abordagem pastoral com os pés no chão. Se a modernidade nos ensinou uma coisa, se o tecnicismo nos ensinou uma coisa, é que os seres humanos são poderosos e nós podemos mudar e fazer as coisas, às vezes com a melhor das intenções, né? Isso que a modernidade repete de novo para a gente, né? Uma abordagem pastoral da ecoteologia com os pés no chão é lembrar que nós somos criaturas e que nós não temos esse poder todo que nós pensamos ter, né? E dentro disso eu volto de novo, a lembrança de que somos criaturas. E com isso eu quero encerrar e abrir então para a nossa conversa, né? Eu acho que esse é um ponto central, e agora são palavras minhas e não da professora Soler-Eder, é um ponto central da gente lembrar, porque enquanto criaturas nós precisamos ser restaurados. Enquanto criaturas nós precisamos passar por uma renovação das nossas mentes. Enquanto criaturas nós precisamos ter os nossos objetivos restaurados, os nossos padrões restaurados por Deus. Enquanto criaturas, nós precisamos esperar pelo Criador e confiar no Criador e saber que apenas o Criador tem o poder de trazer o seu reino. Apenas o Criador tem o poder de restaurar a sua criação e completar a sua obra nessa criação. Não como um retorno ao jardim do Éden, mas na vinda do reino de Deus, né? Eu acho que esses são pontos importantes para a gente lembrar, são pontos importantes para a gente esperar. Tem mais um ponto que está aqui na ponta da minha língua que fugiu agora. Se eu lembrar depois, eu complemento.
Mas, gente, obrigado por ouvirem, obrigado por estarem aqui. Eu acho que a gente pode abrir aí para um diálogo, para perguntas e respostas. Não prometo responder tudo, mas com certeza quero participar de um diálogo aí com vocês.